Amém. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, os internautas. Boa noite, a Igreja do Senhor. E possamos abrir o Evangelho de Marcos 2, de 1 a 5 e de 10 a 12. Peço que o pastor Afrânio leia e ore Evangelho de Marcos 2, de 1 a 5 e de 10 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, em tua palavra, na tua palavra, nos conduza ao Senhor através da vida preciosa e ungida da tua missionária Mara, que já está devidamente ungida e capacitada para nos ministrar a palavra que Deus colocou em seu coração. E desde já, como igreja, Pai, nós nos prostramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus nos abençoe mais uma noite. Feliz é aquele que se exercita de estar na casa de Deus, porque desenvolve a humildade, desenvolve a unidade, desenvolve princípios bíblicos que Deus se agrada, para que quando ministramos, as pessoas possam sentir as verdades bíblicas vividas em nossas vidas. Então Deus abençoe os irmãos que nos assistem pela internet, para a glória do Rei Jesus. Queridos, é muito tremendo que a cura do paralítico, levado pelos 4 homens, que eles têm uma atitude muito ímpar, muito linda, e o Senhor não faz nada no evangelho dele sem trazer uma instrução. Mas o que é tremendo, que logo no início, a palavra de Deus fala, dia depois, ora, Jesus evangelizava pelas vizinhanças, Jesus evangelizava e levava a vida dele para as vizinhanças. O que é interessante que, dias depois, a Bíblia fala que o Senhor volta e retorna para Cafarnaum. Mas, ou seja, dia depois ele voltava para continuar ministrando o seu reino, ele tinha um ritmo do reino. Isso é muito importante. O nosso Cristo, ele tinha um ritmo de excelência doutrinária, ele tinha um ritmo de excelência de vivência, ele tinha um ritmo de excelência de ministrar o reino dele, a palavra dele, as curas maravilhosas, e ele não quebrava esse ritmo. Isso é muito importante, porque isso é um nível de excelência. Eu não quebrar o ritmo do reino na minha vida, eu não quebrar o ritmo da missão de Deus na minha vida, eu não quebrar o ritmo do que Deus quer de mim. Então o Senhor tinha excelência. Então dias depois ele entrou de novo em Cafarnaum, ou seja, entrou de novo. Ou seja, de novo ele entrou para falar, de novo ele entrou para ministrar, de novo ele entrou para liberar a sua presença, o seu poder, a sua palavra, repetidas vezes, repetitivo. É importante, a palavra de Deus precisamos ouvir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para poder assimilar o que Deus quer de nós, para poder encontrar em nós uma excelência ministerial, uma excelência cristã, uma excelência da missão que Ele tem para nós. E o que é interessante lá em Tito,
capítulo 1, versículo 9, diz algo muito lindo. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, do modo que tenha poder, a vivência, tanto para exortar pelo reto ensino, como para o convencimento dos que contradizem. Ou seja, o que eu quero pegar daqui, então, há uma excelência doutrinária ministrada a nós. E essa excelência doutrinária tem que ser vivida. Essa excelência do reto caminho tem que ser vivida. Então, Deus vai corrigir rotas, Deus vai corrigir pensamentos, Deus vai corrigir sentimentos. O Senhor quer uma excelência para que, quando ministrarmos a palavra com poder, vidas sejam tocadas, vidas sejam libertas, vidas sejam direcionadas para o reto caminho, porque o próprio Senhor nos direciona para o reto caminho todos os dias. Então o Senhor entrou em Cafarnaum para fazer a mesma coisa que Ele sempre fez. O Senhor nos chama e nos reúne em congregação para falar a mesma coisa no bom sentido, porque Ele é Deus de coisas novas, a mesma coisa do que Ele quer de nós, a mesma coisa do que Ele precisa de nós, a mesma coisa do que Ele deseja da igreja, a mesma coisa do que Ele deseja dos seus líderes, a mesma coisa do que Ele deseja do seu rebanho. Então Ele vai entrar de novo, Ele vai falar de novo, Ele vai direcionar de novo, porque Ele sabe o que a sua igreja pode dar para Ele. Ele sabe que a sua igreja tem um nível de excelência e todo dia Ele vai ministrar de novo. Igreja linda e amada do Senhor. Entrou Jesus de novo, as repetições, os ensinos, os preceitos do Senhor, a misericórdia dEle querendo fazer algo novo, de novo, em nossas vidas, nos alinhar à sã doutrina, nos alinhar ao entendimento, nos alinhar à unidade doutrinária, nos alinhar à direção justa, nos alinhar no reto procedimento. Isso Ele vai fazer todo dia conosco, igreja amada linda. Ele vai fazer com cada um de nós. Ele vai sempre ministrar para que eu e você tenhamos o mesmo entendimento da excelência doutrinária dEle. Que o meu pensamento, que o meu sentimento contribua para essa visão perfeita doutrinária. E não pode fugir de mim, para que eu seja fiel a esta palavra, fiel a esta doutrina, para que eu possa analisar a minha vida diante dos retos caminhos. Ele vai pedir isso de nós. Então Ele vai todos os dias, não tenha dúvida, de novo, ministrar para nós, para termos consertos, para sermos sadios, para termos um pensamento sadio, para termos uma postura sadia, para nos alinharmos nele. E o que é mais lindo, os ensinos que os 4 homens contribuem para as nossas vidas. Então entrou o Senhor de novo em Cafarnaum, né? A cidade do Senhor. Interessante que transliterado do grego para o hebraico, Cafarnaum significa aldeia de consolo. E deixa eu te falar, no original também consolo quer dizer exortação, quer dizer ajuda, defesa da causa do que é justo. Então, ou seja, Cafarnaum tem a alegria, o privilégio de receber Cristo para serem consolados, exortados na direção da sã doutrina, na direção da defesa da causa justa da sã doutrina. E lá estava o mestre de novo, entrando em Cafarnaum. E a Bíblia diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Olha que coisa interessante, o fluxo era muito grande. O fluxo, imagina várias pessoas indo ouvir o mestre, umas com o coração para ser transformado, outro para receber em parte as bênçãos que queriam, outros, os escribas que queriam acusar o mestre, porque ele estava libertando, ele estava perdoando pecados, estava curando o paralítico. Então muitos estavam exprimidos à porta. Então vocês imaginam o cenário dos 4 homens. Vocês imaginam o cenário dos 4 homens levando aquele paralítico. E dizer algo interessante, o paralítico, ele foi conduzido. O paralítico não se conduz, ele foi conduzido. Imagina se os 4 homens que pegassem a maca para conduzir o paralítico, se o do lado esquerdo quisesse ir para o lado esquerdo, e se o lado direito quisesse ir para o lado direito, o paralítico não chegaria nunca ao Senhor. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o objetivo, o entendimento, a visão doutrinária, porque eles estavam indo até Jesus, eles estavam indo até o verbo, eles estavam indo até a palavra, eles estavam indo até a doutrina, e eles seguraram a maca e foram caminhando. O que é interessante, que nesse caminhar havia toda uma agitação à frente da porta, já não dava mais para entrar,
Então eu imagino a dificuldade para eles poderem ter toda essa revelação do Espírito. Não pense que essa ideia partiu de coração humano, porque Jesus já estava no ponto exato, já esperando esses 4 homens, já esperando a vida doutrinária na vida desses 4 homens. Ele estava ali naquele ponto proposital, porque ele sabia que esses homens iriam perseverar, iriam entrar num ponto exato que ele estaria ali. Jesus já sabia disso. Então, o que é mais interessante, que esses homens, eles venceram obstáculos. Não pense que passar com um paralítico numa maca, numa multidão é fácil, não é. Então, o paralítico estava ali sendo conduzido, o paralítico já tinha sido ministrado, o paralítico estava sendo ali conduzido, o paralítico estava aceitando a condução doutrinária dos 4 que iriam levar até Jesus. Então, tu imagina aqueles homens levando a maca, aí vozes dizendo bem assim: tu vais matar este homem, está vendo que ele não vai ser curado? Como é que tu tiras o homem da tua casa para conduzir o paralítico? Como é que vocês fazem isso? Então eu imagino que nessa agitação da multidão, com certeza eles foram aguçados para que não fizessem aquilo, com certeza eles foram questionados para que não fizessem aquilo, com certeza vozes escutaram o que eles estavam fazendo naquela multidão com a maca. Mas o que eu acho mais interessante, e o que o Senhor é muito claro, quando apenas coloca os 4 homens, que eles fizeram o processo dele, ou seja, a firmeza doutrinária, a firmeza de entendimento, de conduzir o paralítico a Jesus, de conduzir o enfermo espiritual, o enfermo físico a Jesus, a fidelidade de conduzirem e o paralítico se deixar conduzir. A parada é quando paralíticos não se deixam conduzir. A parada é quando enfermos não se deixam conduzir. Mas este homem ficou completamente quieto. E os 4 homens foram direcionando para Jesus. E não foi fácil, querida igreja, porque havia um peso, havia obstáculos, existiam ali dificuldades para levar aquele enfermo. Mas sabe, conjecturando aqui, eu imagino os 4 homens ali entre eles, e falando bem assim: precisamos levar até Jesus. Não podemos parar por vozes contrárias, não podemos parar por obstáculos, não podemos parar porque quando nós passamos ali a maca encostou no vizinho à direita, o vizinho à direita começou a reclamar para que nós parássemos, para que nós não prosseguíssemos. Não podemos parar porque um outro falou bem assim, que o Senhor não iria operar e o nosso trabalho é em vão. Não podemos parar porque no decorrer do caminho tivemos problemas. Não podemos parar porque no decorrer do caminho não acreditaram em nós. Não podemos parar porque no meio do caminho duvidaram de nós. Não podemos parar porque os escribas olharam assim para nós e disseram bem assim: eles são loucos, o que eles estão fazendo aqui? Não vai acontecer nada com o paralítico. E os 4 homens, na objetividade do verbo, na objetividade do poder da palavra, na objetividade de levar doutrinariamente aquele homem para Jesus, eles foram seguindo o seu caminho. E a palavra de Deus fala aqui: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Ora, queridos, eu parto do princípio que sempre terá um ponto doutrinário, um ponto tremendo, um ponto exato que Deus quer que eu chegue, que Deus quer que você chegue. O ponto exato do entendimento de Cristo. Não o ponto exato do meu entendimento, o do conhecimento que eu tenho. Não o ponto exato do teu entendimento, do conhecimento que tu tens. Mas o ponto exato onde nós vamos encontrar a revelação de Cristo, onde nós vamos encontrar a doutrina, a direção, o entendimento perfeito da palavra de Deus, onde o mestre vai dizer: é assim, é aqui, porque a doutrina dele é assim. Então eu percebo que mestre ali, na sua excelência doutrinária, o próprio verbo, o próprio Deus sendo ali, ele já olhava, já viu os 4 homens levando com dificuldade a maca, levando com muita dificuldade, com peso, com obstáculos, com tudo. Mas eles não abriram mão. Quando eu digo, eles não abriram mão, porque conduziram alguém que queria ser conduzido, conduziram alguém que desejava ser conduzido, conduziram alguém que queria ir também até Jesus. Olha que coisa linda. Os amigos estavam aí de acordo, inclusive o que estava na maca. E queridos, quando eles sobem no eirado, as casas de Israel,
Você tem como subir, é como se fosse um pátio em cima. Eles tiveram como subir e abrir e descer no ponto onde Jesus estava. Foi coincidência? Não. Lógico que não foi coincidência. Não foi coincidência. Jesus ficou ali naquele ponto proposital porque ele sabia que ia descer. Ou seja, engraçado, né? Baixaram o aleijado para próximo de Jesus. Ou seja, baixaram o aleijado para a revelação, para o entendimento, para a compreensão exata, para o que Cristo queria daqueles 4 homens. E o que é mais interessante, igreja linda do Senhor, quando se é direcionado, quando se é conduzido, quando alguém se deixa conduzir pela doutrina, quando alguém se deixa mudar pela doutrina, quando alguém se deixa se envolver com a doutrina, vai dar, não tem outra, vai dar cura, vai dar transformação, vai dar libertação, vai dar arrependimento, o poder será gerado, porque a doutrina é o próprio poder. Então o Senhor começa de uma forma mostrando que o paralítico foi. Mas quando há entendimento e o paralítico é levado e o paralítico quer, ele é transformado e não tem como. É a matemática de Deus, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é vida. Então eu parto do princípio, se eu me deixo doutrinar, se eu me deixo direcionar, se eu me deixo apacentar, se eu me deixo envolver com essa doutrina, eu serei curada, eu serei liberta, eu serei transformada, porque a palavra de Deus tem poder. Se eu me deixo conduzir, como uma ovelha é conduzida, é batata. Eu encontrarei a excelência da palavra, a excelência da doutrina. E aí o que é mais lindo? A perseverança doutrinária, a visão da boa palavra, a fidelidade, a sinceridade, a confiança, fez com que o Senhor falasse isso. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E nós sabemos que pecado, essa igreja muito bem doutrinada, é transgressão, é violação do bem, é quebra de princípios, de fundamento. Pecado é tudo que desagrada a Deus, é tudo que fere a santidade de Deus. Pecado é tudo que foge da sã doutrina, dos princípios, dos fundamentos de Deus. Pecado é tudo que sai do governo, da direção de Deus, e eu passo a viver como eu quero. Isso é pecado. E ele fala para o paralítico espiritualmente morto, paralítico espiritual e paralítico físico, fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí o que é mais interessante, naquele momento, a cura veio, a transformação veio, e a vida jorrou na vida daquele homem. O que é mais lindo é que nós não ouvimos uma palavra morta. Nós não ouvimos uma frase. Nós não estamos aqui todos os dias para apenas escutar uma história. A cada dia, a cada momento, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, ela quer mudar, ela quer batizar no seu espírito, ela quer curar, ela quer tirar toda a paralisia espiritual, ela quer conduzir-nos de forma eficiente para a excelência da sã doutrina, pensar como mestre, agir como mestre, entender como mestre e rumo de forma de excelência na sã doutrina. E o que é mais lindo, não tem como não ser palavra vivida, poder liberado. Palavra vivida, transformação liberada. Palavra vivida, poder manifesto. Palavra vivida, transformação diária. Palavra de vida, você se torna um canal de cura para outros. O paralítico se deixou conduzir. E ele foi curado e liberto. O inverso também é verdadeiro. Quando eu não me deixo conduzir na sã doutrina, na palavra genuína, no poder de Deus, eu não serei transformado. Minha vida não alçará voos. Eu ficarei no banco da igreja sem ser tocado ou tocada por esta palavra tremenda e maravilhosa. E para finalizar, que é apenas uma reflexão de vida pelo próprio tempo, eu peço que a igreja fique de pé. Eu já chamo o ministério de louvor, por favor. Leio aqui, eu peço já o teclado, para daqui a pouco finalizarmos. E ele repreende os escribas
e mostra que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. E ele diz bem assim, então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Agora, queridos, para finalizar, sabe por que eles disseram, jamais vimos coisas assim? Porque teve uma origem. Porque 4 homens fiéis, 4 homens na doutrina, 4 homens na palavra que viram o verbo e pagaram o preço de ir até o verbo, pagaram o preço de ir até Jesus, pagaram o preço em santidade de ir até o mestre e colocaram suas missões, suas vidas e colocaram a vida dos outros na direção do mestre. E não deu outra. Os olhos admirados. Deixa eu falar algo para vocês. Nós somos a geração do arrebatamento. Deus está procurando 4 homens. Sentido figurado. Deus está procurando homens e mulheres que se encham da sã doutrina, que sejam fiéis à sã doutrina, para que o poder seja gerado e manifesto, para que paralíticos andem, para que cegos vejam, para que coxos eles comecem a andar, porque esta geração, não tenha dúvida, será a geração que antes de sairmos desta terra, essa terra terá que engolir os prodígios e os milagres de Deus, o que Ele fará antes de tirarmos desta terra. Então Ele conta com a minha vida e com a tua. Seja fiel, que a tua vida na obediência doutrinária, na vida doutrinária, conduzindo outros, não no meu querer, não no meu emocional, não no teu querer, não no meu emocional, mas na sã doutrina, serão transformados e Deus será glorificado no meio de nós. Bendito é o nome de Jesus. Bendito Deus, abençoe a tua igreja. Continue se derramando na tua igreja. Tu tens levantado homens e mulheres valorosos aqui, Deus. Tu tens derramado o teu espírito a homens e mulheres valorosos. Continue derramando, Pai. Que este pilotão continue aumentando. Que este pilotão continue aumentando. Que este pilotão cada dia mais se encha da tua palavra, da tua doutrina, do teu ensinamento. Para que vidas se prostrem, para que coxo anda, para que cego veja, para que aleijados pulam e diga e sintam, só o Senhor é Deus. Recebemos para as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia.